Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui Andrea Cari, atleta profissional de pôquer e também co-CEO da Fúria, que veio compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente. Cari, muito obrigada por topar conversar comigo. Tenho certeza que vai ser muito inspiradora a nossa conversa. É isso, prazer é todo meu, primeira dama. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, muito legal, e tomara que a gente tenha um papo que a galera goste bastante, que a gente possa mexer com a cabeça do pessoal. Sim, bora lá. Bom, me conta, quem é o André? Cara, o André, ele é um cara que nasceu no Tatuapé, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Teve uma infância legal pra caramba, com um monte de amigo bacana, família legal, mas com vários problemas, vários problemas financeiros, vários problemas na família ali, pai separado da mãe e tudo mais, mas que tem uma mãe fantástica, um irmão fantástico, que viveu a vida da periferia ali e conheceu uma mulher ali mesmo, com 15 anos de idade, começou a namorar com ela com 15 anos de idade, tá casado até hoje, que eu tenho 50 anos de idade, não estou casado com ela, eu tô com a Paula desde essa época. Eu e a Paula, a gente fez a Giovanna e a Duda, que são as maiores alegrias que eu tenho na minha vida, mas eu sempre fui um cara de uma vontade de empreender, de uma vontade de tentar mudar o mundo da minha forma, assim, da forma que eu conseguisse ajudar o mundo a ser um lugar mais legal. Eu tenho um irmão, que é o Adriano, que chegou na minha casa com poucas horas de vida, assim, ele é um irmão adotivo e é a minha paixão também. Então, desde essa minha vida inteira com meu irmão, até ser pai de 2 meninas, até me colocar em todas as posições que eu me coloquei, de fracassos e sucessos, eu acabei virando um ativista de a gente tentar mudar o mundo de alguma forma, assim. Mas eu gosto muito eu sou workaholic, gosto muito de trabalhar, sou completamente viciado em competição, em tudo que é de alta performance eu piro, tudo que eu coloquei dinheiro, investimento, tempo em performance e competição eu me dei bem, tudo que eu coloquei outras coisas eu me dei mal, e aí eu tenho uma vontade muito grande de passar o resto da minha vida competindo, vivendo de competição, vendo os meus competirem, as pessoas que eu amo competirem, porque o esporte eu acho que ele é mágico e ele acaba mudando a vida de muita gente, mas eu consigo fazer isso querendo crescer cada vez mais, ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais impactar minha família com dinheiro também, mas sabendo que eu posso fazer isso com uma motivação muito maior, que é mudar a vida de um monte de gente, mexer na vida de um monte de gente, e tento fazer isso da minha maneira, assim, da maneira que eu consigo. Às vezes eu erro, às vezes eu me equivoco, mas algumas vezes eu acerto também, eu fico feliz pra caramba, eu fico muito orgulhoso. Esse é o André. Sim, muito bacana. Porque essa estrutura, né, de mudança, ela vem desde da raiz, desde o cerne mesmo. E me conta um pouquinho mais sobre o jogador, sobre a questão do pôquer na tua vida. Quando eu tava com 31 anos, né, já tinha bastante estrada aí, e eu tinha me dado mal em muitas coisas, e tava tentando fazer alguma coisa que mudasse minha vida financeiramente, assim, que eu conseguisse ajudar a Paula, que trabalhava pra caramba. A Paula trabalhava supervisora de uma rede de loja de shoppings, assim, e ela ganhava mais que eu, me bancava em várias coisas, eu ganhava pouco, eu tocava samba, eu toquei 21 anos samba, e ganhava pouquinho pra caramba, e eu sempre tentava empreender em coisas que eram muito difíceis de dar certo, assim, eu não tava acertando a mão em nada, e aí aos 31 anos eu conheci o pôquer, eu tava trabalhando numa produtora digital, fazendo sites, aí eu conheci o pôquer, comecei a me apaixonar pelo jogo, sempre gostei de jogo, né? E aí vi que ali tinha uma chance de eu sozinho, com a minha agenda, com o meu esforço, eu conseguir fazer alguma coisa que mudasse o cenário inteiro do que eu estava vivendo. Eu estava com muita dívida, muito ferrado de dinheiro, muito suado, e ali eu comecei a ver que quanto mais esforço eu colocava, mais dinheiro eu ganhava, mais eu conseguia ter mesas finais, resultados, comecei a colocar mais esforço, até que chegou no momento que eu percebi que o esforço estava atrapalhando o meu trabalho também, né? Eu estudava depois do trabalho, antes do trabalho, quando eu estava no banheiro, eu fazia tudo que eu podia para estudar, mas aí começou a atrapalhar, e aí eu tomei a decisão de falar com a minha esposa, com a Paula, falar com os meus sócios na época, que eu ia me dedicar só ao pôquer, isso aos 31 anos. Eu tomei essa decisão, nos 6 primeiros meses, a minha vida já começou a mudar, eu comecei a ganhar torneio pra caramba, estudar 12 horas por dia, 13 horas por dia, coisa que eu não conseguia fazer antes. Aí o pôquer começou a me tratar muito bem, assim, eu comecei a ir muito bem,
Isso foi em 2005 para 2006. 2006 eu fui já um dos melhores jogadores online de poker da América Latina. 2007 eu fui líder da América Latina inteira, um top mundial, assim, e daí foi. Aí começou a tudo mudar. 2011 eu fui campeão mundial em Vegas. Aí foi outra mudança muito radical, assim, porque também além de dar o dinheiro, deu uma certa fama, assim, né, um reconhecimento em comunicação, status, o que abriu o caminho para eu ganhar também com patrocínio, com todas essas coisas, relacionamento com as marcas, as coisas começaram a ficar mais intensas. E assim foi, até 2016, 2017, eu tive 275 torneios cravados, 750 mesas finais, joguei muitos torneios, milhares e milhares de torneios, mais perdi do que ganhei em termos de número de torneios jogado, como a vida de todo mundo, a vida dos caras do Counter-Strike, a vida dos caras do futebol, mais perde do que ganha sempre, vivendo esse amor e ódio sempre. Quando eu perdia, todo mundo me xingava pra caramba. Quando eu ganhava, eu era o cara mais inteligente do mundo. Só que eu ganhei 275 vezes e perdi 54 mil. Então, era uma vida dura em relação à percepção da massa, assim, né, da comunidade de poker. Mas eu sempre surfei bem essa onda. E aí, em 2016, 2017, eu comecei a me aproximar de investimentos. Eu já tinha ganho uma grana, comecei a querer investir em outras coisas de performance. Recebi um convite do pessoal da CNB, que era um time de League of Legends na época, né? Eu não manjava muito o que era, mas era uma galera muito legal, assim, uns meninos muito bacanas. E aí eu resolvi investir um pedacinho, um pouquinho de dinheiro no negócio da CNB. Na época o Ronaldo estava junto também, o Fenômeno entrou junto também, que é um cara fantástico, assim, meu ídolo, né? Sou corintiano fanático, então ele é meu ídolo. E aí a gente entrou, não durou muito tempo o investimento, porque depois eles desligaram essa parada de performance, que é o que satisfazia a gente, assim, e foram para um outro caminho, que era uma decisão deles, e foi legal pra caramba pra eles. E aí eu resolvi fazer um investimento na Fúria, aparecendo uma proposta primeiro do Guerri, e depois a gente se juntou, eu, Jaime e o Cris, pra gente montar a Fúria. E aí minha vida virou de novo de ponta cabeça, assim, foi uma loucura muito grande. Em 7 anos a gente fez essa Fúria aí, que a gente de alguma forma tá conectado também. Sim, que a gente conhece hoje. Antes de eu entrar realmente na demanda da Fúria, do esporte eletrônico, eu queria saber, no poker, acredito que ganhar o Mundial tenha sido algo extremamente gratificante e emocionante, mas dentre todos os torneios, qual você considera o mais especial? Cara, o mais especial para mim foi o torneio, o primeiro torneio ao vivo que eu ganhei, grande, foi o torneio do Conrad, um Latin American Poker Championship. Esse torneio para mim ele foi muito, muito diferente, assim, porque era o momento em que virou a minha vida financeira, assim. O Mundial foi muito dinheiro também, foi legal, mas eu já estava numa situação de melhora, assim, eu já estava numa situação que eu já não tinha mais cheque especial estourado, cartão de crédito devendo, cheque devolvido, caramba. Nesse As primeiro contas já estavam pagas. E aí eu peguei e ganhei esse torneio. Eu estava devendo apartamento que a gente tinha comprado errado, assim, a gente comprou de um volume que a gente não conseguia pagar, eu e a Paula, a gente tava se ferrando todo. E aí, quando eu ganhei o torneio, eu tirei a cabeça para fora da água, assim, saca? Foi um negócio bizarro, minha mãe me ajudava muito a pagar as contas todas, e minha mãe nunca teve dinheiro, sempre foi mal de grana também, mesmo assim ela juntava R$800 daqui, eu juntava 700 dali, a parada ia desse jeito, e a Paula trabalhando que nem uma camela lá pra caramba. E de repente veio esse torneio. Esse torneio eu ganhei $190 mil, $192 mil, e foi um dinheiro que eu não imaginava nem que ele existia, assim, eu não sabia nem que era possível ter tanto dinheiro. E aí eu consegui quitar o apartamento, que, pô, foi tirar um peso das costas bizarro, eu já com 2 filhas, sem grana para comprar as fraldas direito, e de repente você quita o apartamento. Então esse torneio eu lembro porque, pô, chorei pra caramba, minha mãe chorou, a Paula chorou, todo mundo chorou, e o Mundial foi muito legal, a gente comemorou muito. Mas o Mundial já tava, tipo, numa outra frequência, assim, já saca? Era um outro foi momento mais de vida. Foi o ímpeto de você ser campeão mundial, é muito legal, né? De você ser título muito legal. E eu não. Porque senão parece que eu tô menosprezando ele. Não é um menosprezo, não. É só que o outro. A situação era muito bruta, saca? O outro permitiu. Era muito grande. Sim, o outro permitiu que a sua vida mudasse. Ela realmente foi o respiro. O outro mudou minha vida, o outro mudou a vida de várias pessoas junto comigo, porque daquilo ali fez eu virar o que eu sou, né? Uhum. Então, se bobeasse aquilo lá não acontecesse, eu teria desistido, eu teria, sei lá, alguma coisa acontecido, a gente não sabe como que a vida anda por efeito borboleta, assim, né? Não dá pra saber o que teria acontecido. Então, aquele ali pra mim foi o mais marcante. Mas depois disso, eu ganhei muitos torneios online, muitos torneios ao vivo, muitas mesas finais. Cada uma delas tem um tempero diferente, uma alegria diferente, um sofrimento diferente.
Mas esse daí eu sempre lembro, porque esse daí foi a sair do ferro, esse daí foi bom. Foi especial. Eu não gosto, né? A gente conversou um pouco antes. Eu não gosto da expressão ex-jogador de pôquer. Então, porque eu acredito que quem é jogador, quem é atleta, vai ser atleta pro resto da vida, porque tem isso no coração, é um chamado mesmo. Então, hoje, qual é a tua relação com o esporte? Não, eu não tenho muito problema, assim, do ex, porque é um jogador profissional de pôquer, né? Só pra você saber a rotina dele, assim. Ele é um cara que é a rotina que eu vivi 16 anos. Ele é um cara que ele acorda, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, porque joga até tarde. E aí ele fica 6, 7, 8 horas estudando. E depois ele começa a session online jogando 16, 18, 20 telas ao mesmo tempo, em 2 monitores. E joga durante mais, sei lá, 10 horas, 9 horas. E eu não tenho mais essa rotina. Então, esse é o jogador profissional de pôquer. Esse eu não faço mais. Então, os caras que são jogadores profissionais de pôquer e me ouvem falar, eles ficam ofendidos se eu falar que eu sou jogador profissional. Não. Combinado, então. Mas nada que... Assim, eu tenho o maior respeito da comunidade de pôquer. Os caras me tratam bem pra caramba. A galera, as mulheres também. Tudo é muito legal. Mas eu tenho uma relação de, tipo assim, eu não tenho a mínima chance de eu não jogar pôquer pro resto da minha vida. Eu vou jogar pôquer pro resto da minha vida. Eu sou apaixonado por jogar. Eu adoro jogar. Obviamente, quando você é profissional, você tem a obrigação de ganhar e pagar as contas com aquela profissão, né? Então, essa daí não é tão gostosa assim quanto é a vida que eu levo hoje, né? Hoje eu jogo o que eu quero, do jeito que eu quero, o torneio que eu quero. Se eu não quiser jogar um dia, eu não jogo. Sim. Então, isso é uma liberdade, né? Eu acho que em algum momento o dinheiro ele te dá o maior asset que você pode ter, que é a liberdade, tá ligado? A liberdade é o maior bem, assim. Então, ele me deu essa liberdade. Então, eu gosto de ser grato ao poker por ter me dado essa liberdade e hoje eu poder fazer o que eu quero. Então, mas eu não consigo não jogar. Agora mesmo tá rolando o BSOP aqui em São Paulo. Eu vou lá jogar hoje, amanhã também, que amanhã é o High Roller. Aí depois vai ter Monte Carlo, aí eu vou pro PPT de Monte Carlo e vou jogar o PPT de Monte Carlo. Mas todos esses porque eu quero ir, né? Não porque eu tenho que. E o ter que, às vezes ele te coloca numa posição que você não fica tão confortável assim, né? Sim. Então... Mas eu adoro o poker, eu vou jogar até morrer. Não, entendi. É bem bacana, porque realmente na visão de fora, de quem não entende, fala, não, você gosta de jogar um aqui, um ali, dá sim, mas é super compreensível. E eu também acredito... Mas o instinto de ser jogador, esse eu não vou perder nunca, esse daí eu vou ser... Ele vai ficar sempre ali. E só pra te orgulhar, no último evento que teve do poker no final do ano, eu entrei na escolinha e eu comecei a jogar, viu? Tá vendo? Aí a gente vai espalhando a dinâmica do poker por inteligência, lógica, caramba, é muito legal, pô. Tem muita coisa pra aprender no poker, gera coisa bacana pra caramba. Sim, é muito bacana, e acabou que nas nossas férias de Natal e Ano Novo, em casa, todo mundo jogou poker. Tô ligado, o Gabriel tá gostando de jogar, tô vendo que ele gosta também, pegou o jogo. Pegou, não, já tá começando a entrar, enquanto nos outros anos era cacheta, buraco, etc, esse ano realmente foi o poker. Legal, show. Bem bacana. E entrando mais um pouco na função da Fúria, você comentou, né, sobre a CNB, sobre o primeiro contato com o esporte eletrônico, mas aquele momento acabou findando, né, e veio a colocar mais energia e realmente começar o projeto com a Fúria. Você não entendia tanto de esporte eletrônico, então o que te fez entrar nesse mundo? No primeiro momento eu acredito que o projeto era bem grande, tinha o Ronaldo, etc. Mas você tinha uma visão para o futuro de que seria o jogo do futuro? Você gostava da performance? Me conta um pouco mais da onde veio o esporte eletrônico. Porque teriam outras modalidades para pensar em... Quando eu recebi o convite dos meninos da CNB, eu tinha uma escola de pôquer, né? Eu fazia um curso de pôquer que uma vez por mês a gente se juntava num hotel fazenda, e as pessoas pagavam um valor, iam 45 pessoas e eu dava o curso sexta, sábado e domingo. Eu fiz isso durante 8 anos e formei 12.400 pessoas nesses cursos, assim. Nessa, tanto online quanto ao vivo, a gente fazia online também. Então, nessa frequência, em alguns desses cursos, os meninos foram lá. Eles queriam aprender a jogar poker. Então, eles foram lá para fazer o curso. No curso, a gente fica perguntando, eu e o Bueno, que a gente fazia o curso junto, a gente passava o microfone para as pessoas, elas se apresentavam e falavam o que elas faziam, qual é a vida delas, caramba. E aí os meninos pegaram e falaram, a gente tem um time de League of Legends. Eu não sabia nem o que era League of Legends. Eu falei, Katsu, o que é isso, cara? Aí os caras começaram a falar, e quanto mais eles falavam, mais eu me empolgava. Caralho, que legal isso, mano, muito louco, não sei o que lá. E a gente ficou aquele final de semana junto ali. Então eles começaram a contar como que era a rotina, como funcionava o jogo, mostraram o jogo na tela pra gente.
E caramba. E você vai começando a criar curiosidade, mas fica mais atrativa a parada. Você fala, caramba, que legal. E aí começou uma relação ali, uma relação de a gente ficar amigo, a gente se conhecer. E um momento em que eles precisavam também de investimento, eles estavam procurando investidores, me ofereceram, eu comecei a avaliar pelo prisma de investimento, né, pelo prisma que todo investidor avalia, né, se é um bom negócio, se tem futuro aquele negócio, quais são as receitas, quais são as despesas, quais são as linhas de monetização e tudo mais, e eu achei que era legal pra caramba, e aí eu já tinha essa amizade com o Ronaldo do poker, né, o Ronaldo sempre gostou de jogar e sempre curtiu pra caramba, foi o que fez eu tomar a decisão ali, performance, ser uma oportunidade de dinheiro, de ser uma categoria no mundo que eu acho que o futuro era cada vez mais brilhante, com as pessoas legais pra caramba, né? Ser sócio do Ronaldo era muito legal, ser sócio daqueles meninos era muito legal também, então tudo ali combinava para ser uma boa decisão, parecia que era uma boa decisão. E tinha a ver com o que eu gostava mais, que era performance, que era jogo. Como eu, durante 16 anos, eu tive que me preparar, eu fiz muitos preparos para ser o jogador de poker que eu fui, eu acho que eu podia colaborar, tá ligado? Eu acho que eu podia ajudar a galera a também performar, ter uma dose ali que fosse uma colaboração do Akari. E quando você faz isso, seu investimento fica melhor, né? Porque você está colocando dinheiro numa coisa que você também pode mexer nela positivamente. É diferente de quando eu montei, por exemplo, um restaurante japonês, que eu não sabia nada de restaurante japonês, não sabia nada de fazer comida, eu fiz e quebrei, porque eu não tinha chance ali de... Não tinha expertise, não tinha... Exato. E aí no jogo era diferente. Então foi por esse prisma que eu peguei quando foi para a Série B. Quando foi a vez da Fúria, ali, começar a Fúria, eu já tinha mais experiência, né? Eu já sabia mais erros e acertos, já tinha mais noção da elaboração de times de esporte, de qual era a dinâmica ali, contratação de jogadores, setup de treino, situações que eles, não do jogo em si eu nunca entendia, inclusive até hoje eu jogo Counter-Strike e todo mundo me sacaneia que eu sou ruim pra caramba, mas eu gosto, né? Eu gosto do jogo. E aí ali eu tinha mais informação. E aí a paixão que o Guerri trouxe a parada pra mim, né, a vontade que ele trouxe, o desejo dele de fazer aquela coisa acontecer, é uma das coisas que sempre brilha o olho de investidores, né, investidores sempre olham pela paixão da pessoa de estar envolvida naquilo. E aí quando eu fui falar com o Jaime era um cara muito vidrado em esporte, assim, muito estudioso, muito nóia de querer saber tudo sobre os jogos, os behind the scenes, as coisas todas, e essa é uma parada que te apaixona também, né, te dá motivação para investir. Então eu tava com a grana, eles eram os caras que eles não estavam muito monetizados, e aí era uma combinação perfeita, de um cara que também é apaixonado por performance, mas tem um recurso que ele pode investir, mais a paixão deles ali. O Cris era um cara que era muito vidrado em Counter-Strike na época, a gente já tinha um grupo de WhatsApp que eles jogavam Counter-Strike sempre, e aí eu tentava jogar, eles não me deixavam porque era ruim, mas às vezes eu jogava junto com eles me sacaneavam. E aí eu acho que foi a combinação perfeita, assim, de uma parada apaixonante. Começou uns debates de marca, nome, aí veio esse nome foda pra caramba, veio Fúria com uma pantera, uma parada que já tinha uma proposta de uma luta social, né, uma briga racial e tudo mais, e que sempre me excitou, eu sempre tive essa vontade de cada vez mais colaborar com o planeta de um jeito diferente, aquilo lá também me motivou pra caramba, e deu no que deu, assim, a parada aconteceu, e hoje eu sou, assim, muito feliz de ter tomado essa decisão, muito feliz de ter feito isso, e eu acho que a vida é assim, né? Várias decisões que você toma na vida, financeiras ou não financeiras, às vezes você se equivoca, você perde, você fracassa, mas as que dão bom são muito bom, né? Você comemora demais, é muito legal. É muito gratificante. E ver, assim, o projeto, a gente brinca, né? Porque muitas vezes as pessoas já comentaram, o Guerri também já comentou, sobre a questão do PowerPoint, né? Que é a apresentação que ele foi fazer do projeto. E ver aquele bebê daquela época, aquele projeto se transformar no que a Fúria se transformou hoje, é algo imenso, é algo explosivo. O Guerri trouxe um PowerPoint de 6 slides, bem porcos, PowerPoint assim, só que era tanta paixão envolvida, você via que ele tava tão vidrado naquela parada, sabe? Você fala, caraca, mano, é bom a parada mesmo. vai dar bom. Vai dar bom. O que ele não é bom é em PowerPoint, só de resto ele... Não, ele sustentou os 6 slides, Sustentou, exato. Isso que foi o mais incrível. E hoje na Fúria, me conta um pouquinho mais pro pessoal o que você faz, como essa parte de gestão. Cara, hoje a Fúria virou um negócio assim, bizarro, né? Virou um negócio muito grande, complexo, com muitas narrativas e variáveis e situações diferentes, categorias diferentes. A Fúria é uma empresa que tem mais de 100 colaboradores espalhados em múltiplos setores, assim, a gente tem 12 times em jogos diferentes,
A gente tem uma das maiores redes de streamers do mundo, assim, de conexões de streamers, celebridades, influenciadores e tudo mais. A gente tem uma operação grande de lifestyle, né, de roupa e roupa de moda, roupa de performance, situações que tem uma parte de marketing digital, e-commerce, essa outra área grande. Agora a gente começou a entrar numa área muito forte de tecnologia, de montar produtos de tecnologia aqui dentro, que vão ser soltos agora nos próximos meses e tudo mais. Então é uma área muito legal, tem muita coisa acontecendo de coisas de tecnologia. Na área de performance, que é uma nave-mãe, assim, da parada, ela era uma organização, um ecossistema de esportes, mas ela estourou a bolha disso, ela saiu para além do esportes, né? Então ela se conectou com o skate, ela se conectou com o surf, ela se conectou com xadrez, se conectou com poker mesmo, através dos nossos relacionamentos. Agora, nos últimos tempos, se conectou com futebol, e isso foi bizarro, assim, porque o futebol tem uma potência muito grande. Eu sempre vivi o futebol pelo prisma do torcedor, né? Do fanático corintiano e tudo mais, mas eu nunca vivi pelo princípio de viver o business dele, né? O negócio dele. Ele é bombástico demais, então eu sou o cara que cuida, o meu papel principal é cuidar da parte de marketing, comunicação e patrocínio, venda, né? Então é isso que eu faço dentro da Fúria. Mas eu faço tudo, corro atrás de tudo, corro atrás de performance, debato back-office, debato tudo isso. E a Fúria tem 2 CEOs. O Jaime, ele é o cara responsável, o papel dele é a parte de performance, é cuidar da parte de performance, e também com um viés muito grande da parte de financeiro, né, econômico. Ele é um economista e tudo mais, tem esse viés. Mas ele também cuida de tudo, ele também corre atrás de tudo, procura solução para tudo, resolve o problema de tudo, seja na parte de patrocínio, seja a parte de marketing, seja a parte de e-commerce, ele também acelera tudo. Então, nossa dupla trabalha bem, assim, a gente faz um trabalho legal pra caramba, mas agora a gente tem um time muito forte, assim, o time ficou cada vez mais potente. A gente teve empreender é difícil, né? Você vai fazendo alterações para lá e mudanças, mas hoje a gente está com um time muito legal, que quase que numa horizontal, assim, tem muita gente do nosso lado fazendo coisas, o Pedro, o Guilherme, a Patrícia, a Michelle, a galera toda que tá com a gente. A Giovana é um time que tá cada vez mais forte para chegar onde a gente quer chegar, assim. Então a gente tá muito feliz. Todo o back-office nosso é um back-office muito potente também. O pessoal de RH com as AS, o pessoal do financeiro com o Marco, essa galera toda faz um trabalho muito, muito... que não tem uma certa hierarquia na parada, assim. Todo mundo é líder, todo mundo consegue fazer um trabalho legal e as coisas acontecem como vocês veem a Fúria aí no mercado, né? Vocês veem elas nas suas comunicações, vocês acabam sabendo o que a Fúria tá, para onde a Fúria tá se movimentando. É um prazer grande, assim. Não, é muito bacana, porque eu vejo que eu tenho oportunidade de trabalhar com vários setores distintos, e eu vejo que, independente do setor, existe muita paixão. Existe muita vontade de fazer acontecer. Então, se eu preciso conversar sobre isso, aquilo, enfim, todo mundo tá ali dando o seu melhor, todo mundo tá realmente... Todo mundo veste a camisa. Então, não tem uma pessoa que não esteja ali vestindo a camisa pra fazer aquele projeto dar certo. Então, se a gente precisar chegar junto... Você pega uma empresa normal, que também tem apaixonados e tem pessoas que vivem a empresa de um jeito potente, já é muito legal, mas o nosso ainda tem essa história da performance, né? Então, tipo assim, as pessoas torcem, sofrem, choram, odeiam, amam, é um negócio bizarro, assim, a galera choca. Sim. Às vezes a galera aqui no escritório, às vezes a galera esquece, muitas vezes esquece que trabalha na Fúria. Então, quando você vê, os caras estão xingando, estão me xingando, calma, cara, pelo amor de Deus. Acabam embrulhando tudo, né? Tem aquela mas é legal pra caramba, paixão, né? Paixão é louca. Sim. Mesmo, é assim que funciona. Sim, é muito legal. Eu ia comentar isso, que muitas vezes a gente chora juntos em projetos, ou a gente dá risada, a gente vibra juntos, e vai muito além da performance, e às vezes é naquela demanda burocrática, porque a gente sabe que a burocracia aquilo tá sendo muito importante para performance, então a gente comemora e chora com a burocracia também. Então, nesse tipo de trabalho aqui, todas as áreas da Fúria, elas se encaram como uma line. Sim. Elas se encaram como se fosse uma line, assim. Então, tipo assim, o RH, ele pensa que ele é uma line, ele tem que performar, porque se ele não pensar assim, depois ele não pode criticar os caras lá quando erra tiro, quando erra granada, caramba. Então, ó, você é uma line, e aí, você não erra, você não acerta, Então é uma tese legal, assim, a gente construiu, só que tudo isso numa harmonia, assim, numa resenha muito legal, numa parada engraçada, a gente dá risada pra caramba aqui o dia inteiro, é gostoso, cara, é um tesão trabalhar. E pra mim, né, eu tenho 50 anos hoje, pra mim é um presente, né, cara, você trabalhar com a galera, com
um monte de mulher jovem e foda pra caramba, inteligente pra caramba, um monte de cara legal pra caramba, jovem, uma molecada. Aí os meninos do League of Legends vêm trabalhar aqui, quando eu vejo, eu olho e falo, mano, quantos anos você tem, cara? 14, né? Porque os menininhos, as crianças, tá? Não tem 18, 19, mas pra mim, né, eu tô 50. Sim. Então, é gostoso. É rejuvenescedor. É muito, muito, muito legal mesmo. E de todos os jogos, né? A Fúria hoje tem muitas lineups distintas. De todos os jogos que existem, quais você já se aventurou a tentar jogar? Cara, tentar jogar, eu tentei jogar todos. Agora, conseguir andar... Aí é outro assunto. Não, assim, eu gosto muito de jogar CS. Eu gosto muito, tenho prazer de jogar. Eu queria jogar mais, assim, eu queria jogar melhor e queria jogar mais vezes. Mas eu não tenho tempo, né? Eu não consigo tempo para jogar. Assim, se eu tivesse mais tempo, eu sou muito amigo dos meninos, né? do Neymar, do Jaime, da galera toda, do Boni. Essa galera joga muito CS, né? Os caras jogam direto. E eu toda hora vejo eles no Discord lá e fico puto, tá ligado? Eu falo, pô, eu queria estar com os caras jogando. Não porque os caras, todos eles são muito melhores que eu. Tirando o Nenê, que o Nenê é pior que eu e é muito ruim. Então, o resto é todo mundo pior, todo mundo muito melhor que eu. Então, quando eu jogo com eles, eu aprendo muito, né? Muito legal de você evoluir em alguma coisa, assim, principalmente alguma coisa que você gosta. Mas eu não tenho tempo, tá ligado? Então, CS... Mas eu tentei jogar Rocket League, por exemplo. Pô, é muito difícil, cara. Muito complicado. Rocket League eu acho difícil assistir. Eu já sinto, assim, uma... Pô, me dá labirintite, é difícil. Se você com 50, eu tava falando de tadinha de labirintite, então eu com 30, eu não sei o que eu tenho, porque eu passo muito Você imagina mal. Aos 50, como você vai estar. Com 50 eu não posso abrir o olho, sabe? Tipo, tem que ficar... O League of Legends, por exemplo, pra mim é difícil, assim, eu entendo o jogo inteiro, sei toda a dinâmica do jogo, sei o quê, quais os objetivos, quer dizer, sei o suficiente pra eu torcer, pra eu ver se a gente tá bem, se a gente tá mal, basicamente. Mas eu não sei o behind the scenes do jogo, assim, eu não sei, então eu não consigo viver o jogo como a galera vive, né? Então, pra mim é mais difícil de viver, mas eu sofro, né? Sofro do mesmo jeito, só que eu sofro meio perdidão, assim, na parada. O CS não, o CS eu sei, assim, eu acho que eu virei um grande assistidor de CS, assim, eu virei, pela vivência com os meninos, por ter participado de vários momentos de performance, eu vejo que eu assisto o jogo da melhor forma que um amador poderia assistir o jogo, assim, sem que ele jogue bem. Eu não jogo bem, mas eu consigo assistir. Eu assisto pelo mapa, eu entendo dinâmicas e setups e coisas que eles estão construindo. Eu tenho o timing certo do jogo para assistir, assim, eu consigo pensar. Mas aí, de repente, eu assisto o jogo do lado do Jaime, do lado do Guerri. Aí eu vejo que os caras são muito melhor que eu, né? Eles conseguem ver coisas que eu não consigo ver e tudo mais, mas ele é o suficiente para eu assistir, que nem eu assisto futebol. Confortável. Futebol, do jeito que, tipo assim, eu opino, eu falo se o cara fez merda, se o cara não fez merda, eu consigo debater. O League of Legends, por exemplo, eu não consigo nem debater, eu nem sei se o cara fez merda ou não, só sei que muda o nosso placar lá, os bonecos caem, eu só vejo isso. Não, é muito bacana porque, no meu caso, eu entendo várias coisas, principalmente do Counter-Strike, né? Os outros eu só torço e vejo placar. Mas o Counter-Strike tem uma coisa que eu não consigo. O Gabriel já me explicou milhões de vezes, mas chegou um momento agora, depois de 15 anos, que eu falo, não quero nem saber, que é o dinheiro. Eu não sei se tá com dinheiro, se tem dinheiro, se vai vir dinheiro, quanto é o dinheiro. Tipo, o dinheiro não é comigo. Então, eu falo, não. Eu peguei um pouco da manha, assim, eu peguei um pouco da lógica, porque teve os momentos que eu vivi a vida com eles, né? Eu fui lá pro Major, que eu fiquei de técnico deles lá, então... eu via o treino, eu via as reuniões, eu via os debates, e cada vez que eles iam falando coisas, você vai assimilando coisas, como para você é muito perdido, qualquer coisa é chocante, né? Qualquer coisa você pega. Para eles não, para eles é o dia a dia deles. Então eu fui aprendendo, eu também assistindo no Gaules, assistindo os meninos falarem lá, a Poca, o Michel, a galera, os caras são bons de Counter-Strike, manjam de Counter-Strike pra caramba. Então você também vai pegando a manha. Como eu assisto muito, vivo muito, participei do processo com eles, alguma lógica eu tenho, mas se você fizer a pergunta um pouco mais azeitada assim, eu também não vou saber responder. Vai ser outra coisa. Exato. Não, mas fica despreocupado. Me conta sobre esse comecinho da Fúria. Quando foi o momento que você sentiu que estava valendo a pena? Não no quesito investimento por si só, mas no quesito, assim... aquele feeling, fiz a coisa certa, tá tomando a direção, é isso que eu quero.
vou dar meu sangue por essa empresa? Cara, quando começou a Fúria, né, o Jaime, ele ficava full time na Fúria e eu não ficava. Eu só ajudava em algumas decisões, eu era investidor, mas o Jaime estava dando a vida ali. Ele full time, ele trabalhava num escritório de assessoria financeira e tudo mais, ele largou o trabalho dele para focar na Fúria. Então, no primeiro momento ali, eu não tinha tanta referência, assim, do dia a dia, da parada, nem das coisas negativas, nem das coisas positivas. Eu simplesmente vivia planilhas, vivia investimentos, e vivia, como era a performance, eu vivia também a torcida para os meninos, a competição e tudo mais. Num segundo momento ali, depois de 6 meses, 8 meses, eu comecei a me aproximar mais, porque os meninos performaram tão bem e começaram a ganharam Pro League, ganharam os campeonatos, lá não lembro exatamente quais são, mas ganharam os campeonatos que eram regionais em alguns momentos, e depois começaram a crescer um pouquinho, que daí a gente começou a perceber que tinha atração o negócio, que tinha, tipo assim, tinha mais para crescer, tinha mais caminho para se desenvolver, e aí eu comecei a ver uma oportunidade grande, primeiro pelo prisma do mercado, do investimento, de tudo isso, e comecei a querer me aproximar dos meninos. Aí quando eu me aproximei dos meninos, de fato, aí foi uma virada muito grande, porque ficar próximo do Yuri, ficar próximo do KS, ficar próximo dos meninos ali, foi um ganhar novos filhos, né? Foi tipo assim, eu tenho a Giovana e a Duda, e de repente eu tava com mais filhos homens, né? Que eu nunca tive. E aí eu tava lá com os meninos que, tipo assim, over jovens, né? Muito novos, num momento de explosão, cheio de problemas para resolver financeiros e situações que eles precisavam pôr a vida deles em ordem. Sim, uma situação que você já tinha passado lá atrás e você sabia o que eles estavam sentindo. Exatamente. Então, tipo assim, você vê neles um sofrimento que você já passou, você vê neles um sofrimento que você já sabia quais são os caminhos, que eles iam errar se você não pudesse ajudar eles de alguma maneira. Então, aí eu comecei a me apaixonar pelos moleques, assim, comecei a ficar muito plugado com eles, e vendo que, tipo assim, tinha ali uma chance de mudar a vida deles, de mudar a vida do Cris, de mudar a vida do Jaime também e tudo mais, né? Cada vez para melhor. E, tipo, eu comecei a querer me desprender mais tempo, mais energia para colocar ali. Aí começou a virar uma bola de neve, assim, eu não conseguia mais largar a parada, não conseguia mais me desprender, cada campeonato o sofrimento era junto, eu fazia todos os preparos pré-jogo deles, eu ia entrar, todas as meditações que tinham antes, todos os trabalhos de hipnose esportiva, que eu me formei em hipnose esportiva, então, tipo assim, tudo isso eu fazia com maior dedicação, assim, para tentar ajudar, para tentar colaborar, para tentar fazer eles irem cada vez melhor. E começou a dar muito bom, né? Os meninos começaram eles mudaram para os Estados Unidos, a gente mudou para os Estados Unidos também, então plugou mais ainda, virou mais fácil. Exatamente, que eu ia perguntar se esse momento de conexão tinha sido quando eles mudaram para os Estados Unidos, mas não, vocês tiveram a conexão no Brasil antes da mudança. Bem pouco antes e logo em seguida a gente mudou, assim. Aí quando a gente mudou, a gente ficou muito casado, né? Todo mundo ficou muito preso, assim, junto, porque você sabe, né? Quando a gente muda para os Estados Unidos, tem um monte de coisa positiva, um monte de coisa negativa, né? Uma das coisas negativas é que você sente falta dos seus, né? Você sente falta da sua turma, da sua galera, da sua família. Você não se encaixa, é outro país, é outra cultura. Exato. E assim, também é difícil achar alguém que queira se conectar com você de um jeito orgânico, assim, né? Porque o americano, ele é mais fechado, ele é mais reservado. Eu lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui falar com meu vizinho americano para fazer uma boa vizinhança, assim, né, me apresentar, o caramba, ele foi mó legal comigo, eu falei, pô, vamos marcar um churrasco, e era agosto, assim, ele falou, vamos embora, deixa eu pegar na minha agenda aqui, ele falou assim, ó, tem um espaço em abril, eu falei, pô, você tá de sacanagem, tem espaço em abril, nós estamos em agosto, velho, vai marcar um churrasco, pô, daqui 8 meses, maluco, cara. Em abril eu não sei se eu moro nessa casa ainda. Porra, aqui no Tatuapé, você marcava churrasco de agora para daqui 20 minutos, que alguém saía para comprar a casa e ia embora. E ali era esquisito, assim, então não era uma parada tão fácil de fazer, e os meninos eram minha família, né? A minha família era minha família e os meninos eram minha família. E aí começou a se conectar muito, e eu comecei a dar, quanto mais eu pudesse, assim, a vida para fazer eles performarem melhor e orientar tudo que eu fiz no poker, tudo que eu conseguia fazer no poker, para ajudar eles de alguma maneira, assim. E aí começou a dar muito bom, cara, eles ganharam, se eu não me engano, eles foram uma vez ou 2 vezes campeão da Pro League ali lá em Boca Raton mesmo, nos Estados Unidos, ganharam alguns outros campeonatos legais pra caramba ali que tinha na época e tudo mais, e isso fez com que tudo explodisse, assim. Aí a Fúria começou a rampar de um jeito muito legal, e eu via que ali eu ia investir muito tempo da minha vida, assim, muitos anos da minha vida, felizão, assim, e é o que tá acontecendo até agora. Sim, muito bacana. E qual foi a reação da sua família quando você decidiu investir no esporte eletrônico, quando realmente teve essa mudança para os Estados Unidos?
Cara, a reação da minha família ao investir em esporte eletrônico já foi mais calma e mais amena, porque eles tiveram que tomar a decisão quando eu investi ser jogador profissional de pôquer, né? Ali foi um chocado. Conta então, conta. Depois. Depois que tu foi fichinha, você chegou, foi um roller coaster, uma montanha-russa. O pôquer foi mais bruto, o pôquer foi mais duro ali, porque o pôquer é um jogo que, ao perder, você não perde só e toma hate, né? Ao perder, você perde dinheiro também. Sim. Então, tipo, era mais brava a parada. Tá. O jogador de CS, mesmo que ele perca e tome muito hate, ele tem salário, ele tem outra história. O pôquer não, o pôquer é ferro. Pois é, mas... Ele é mais bravo, assim. Então me conta, quando você chegou pra tua mãe, pra Paula, e foi realmente vender o teu PowerPoint de vou me dedicar só ao pôquer. Foi foda, isso foi foda. Assim, pra Paula não foi. Pra Paula foi 100% comitada, assim. Ela deu a vida e falou, vambora. Ela foi numa sensação de, tipo assim, pior não vai ficar, vambora que vai ter que dar volta. Alguma hora a gente vai emplacar, vai dar certo, eu confio muito em nós. Exatamente. A minha mãe não, minha mãe chocou. Minha mãe tinha um histórico muito grande de problemas com meu pai, de problemas na família com jogo, né? A família teve problema de jogo, que não tem nada a ver com o pôquer, né? O pôquer, ele carrega essa herança injusta, assim, porque as pessoas que têm problema com jogo, normalmente é jogo de cassino, jogo de azar, não é a ver com o pôquer. Mas como o pôquer tem o elemento do baralho misturado, as pessoas se perdem no entendimento, elas não sabem que aquilo ali é o que é. E o pôquer é um esporte reconhecido pelo maior órgão internacional que reconhece o esporte, que é a IMSA, caramba. Então não tem muito o que discutir, mas na época nem eu mesmo tinha todas as argumentações, né? E sendo tua mãe, você poderia falar qualquer coisa. Se a tua mãe não concordasse, ela tava certa, sabe? Exato. Minha mãe sofreu, tentou fazer com que eu desistisse ali, falar, vai dar ruim, você vai se ferrar, caramba. A irmã dela, minha tia, ficou chocada, me ligou. Para com isso, você vai perder tudo, meu sogro perdeu tudo no jogo. Eu falo, não, tia, não é o mesmo jogo, é outro jogo, não sei o quê. Eu também nem sabia que jogo que o pai dela o sogro dela tinha perdido, só sei que não podia ser pouco. Sim. E aí, eu tomei essa decisão, mesmo peitando algumas situações assim, mas a Paula foi muito parceira, assim, que era a principal impactada, né? É a esposa, é a mãe das minhas filhas, então... As meninas eram pequenas ainda. Ela apoiar foi fundamental ali. As meninas não tinham opinião sobre o assunto, sim, né? Muito novinhas, não tinha nem como discutir. Mas deu bom, ainda bem que deu bom. Aí depois, quando foi pro esportes, eu já tinha um histórico de investimentos, assim, mal sucedidos e bem sucedidos. Então eu já tinha um track record de, tipo assim, meter marcha. Não sei, meia-meia, mas a gente tava mais pro negativo do que pro positivo. Não de ganhar dinheiro eu ganhei mais do que eu perdi. Sim. Mas eu fiz mais vezes coisas que pequenas tinham dado errado. Tentativas, Exato. E quando eu decidi o esportes, ela 100% apoiou, e aí lá rapidamente a Paula conheceu os meninos também, o Yuri, o KS, a galera, e aí já ficou chocada com os meninos também, adorou eles, e aí virou todo mundo uma grande família, minhas filhas ficaram super amigas deles, e foi legal pro caramba. Porque acaba adotando, não tem como, eles eram muito novos, eu tive a oportunidade de conversar com o Yuri já aqui, é muito bacana quando ele conta, assim, sabe, ele falando, puxa, eu nunca tinha entrado num avião, e aí eu tive que entrar pra um avião pra ir, tipo, pra Uberlândia, salvo o melhor juízo, e aí... Eu tive que ir sozinha, eu falei, tá, e você ficou com medo? Tipo, e ele falou, olha, eu só sabia que eu precisava ir lá, e aí eu tinha que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, porque era um sonho, então eu acho que vocês como mais velhos, vendo também toda essa estrutura, se abraça, né? Faz realmente transformar numa família pra acolher, pra fazer acontecer, todo mundo tá ali pelo mesmo sonho. Porque você vê a fragilidade deles da idade, né? Que todos nós tivemos, né? Quando a gente é muito novo, é zero experiência em vários assuntos, é uma mudança muito radical de várias coisas, né? Sair do momento que você não tem grana para começar a ganhar algum dinheiro e uma revolução em termos de fama, conexões, relacionamentos, mudança de país, que é radical também, né? Todo mundo acha que a maioria das pessoas que não fizeram acha, tá reclamando disso? É bom pra caramba. Não, mas não é só alegria. Tem um certo perrengue a passar ali, uns certos problemas que você passa. Você tem que resolver burocracias muito grandes, imigração, seguro-saúde. Problemas, às vezes você tá num país estranho que você não tem seguro de saúde, de repente você passa um perrengue, é um problema grande, passa a ser um problema grande. A saúde nos Estados Unidos não é um assunto fácil, né? Um assunto complexo. Então, tipo assim, tudo é problema, Só que existe a alegria
de você performar e fazer o que você quer da vida, né? Sim. Jogar o esporte que você quer, o jogo que você quer, e fazer disso a mudança de vida sua, da sua família. Isso não tem preço, saca? Isso é maior do que tudo que você pode fazer. Que nem quando toda vez que eu tava sendo bem sucedido no poker e alguém me perguntava qual era o meu sonho, eu sempre respondia que o meu sonho era continuar aquilo. Só precisava que continuar, você não precisava que mexer em nada, porque eu faço a hora que eu quero, jogo a hora que eu quero. Quando eu jogo, eu sou bem sucedido. Tipo, não tenho porquê eu querer que aquilo acabe, né? Então, se eu quiser que aquilo continue, eu tenho que dar vida mesmo. E eles faziam isso, fazem isso até hoje. Então, é muito legal você apoiar guerreiro, assim, é legal. Uhum. E quais foram os maiores desafios na sua carreira como co-CEO da Fúria? Cara, a Fúria é uma operação grande, assim, uma operação complexa, né? Que tem muitas... A infraestrutura dela é grande, saca? É muita gente, muito salário, muito custo, e muitas formas de você impactar pessoas, impactar marcas, impactar atletas. Tudo isso é complexo, tudo isso é muito complexo. Assim, você está tentando tomar as melhores decisões em cada uma desses setores para ver se essas coisas acontecem da melhor maneira possível. É difícil. Um erro custa caro, né? Quando você começa a crescer, qualquer erro estratégico que você tiver, ele faz você voltar várias casas no tabuleiro, assim, é difícil. Mas, assim, tudo faz valer a pena, porque quando você acerta, você mexe na vida de muita gente, você movimenta muita massa, você influencia positivamente uma comunidade de um jeito muito legal. Quando tudo dá errado, você tem que agir rápido e tentar corrigir o curso das coisas, assim. Eu acho que a gente faz isso bem feito, dentro do possível, dentro dos limites que a gente tem que fazer, a gente faz bem feito. E o principal, sempre com muita ética, com honestidade pra caramba, com parceria, com todo mundo conectado, tentando sempre analisar as intenções, né? Quais são as intenções das pessoas aqui dentro, quais são as intenções das pessoas fora, e 99% das vezes as pessoas têm intenções boas, não têm intenções ruins, e a gente vai administrando isso. Quando tem intenções ruins, a gente se afastar dessas intenções ruins e tentar buscar gente boa para continuar a jornada, assim. Mas a gente faz bem feito. Eu acho que a Fúria está numa perspectiva de crescimento muito grande e isso deixa a gente numa situação feliz, assim, excitada. Sim. Uma coisa bem bacana que eu cheguei a conversar com a Roberta do MIBR, foi que, às vezes, o público, né, o cenário, quem tá de fora olhando as instituições, as organizações, elas não dimensionam que por trás do business ali tá todo mundo fazendo escolhas com o objetivo de acertar. As escolhas, elas foram pensadas, as escolhas, elas foram planejadas, elas foram feitas de uma forma assertiva, teve toda uma análise, um planejamento, mas que muitas vezes, na prática, ela não saiu como esperado, como no estudo, e tá tudo bem. E uma dificuldade muito grande, assim, e eu que vejo, né, as organizações de dentro, eu vejo o lado do torcedor, então eu fico nessa simbiose dos eventos, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande de entender que as decisões, elas nunca são tomadas para prejudicar a instituição, a organização, o time, mas como às vezes na paixão do torcedor, existe esse caminho, né? Nossa, essa decisão que você tomou foi a pior do mundo. Como vocês são burros. E eu fico, gente, mas é sério que você acha que eles não pensaram? Então, eu fico muito... Eu tenho uma... Assim, eu não tenho uma visão diferente da sua, não. Eu entendo a sua visão e vejo que isso é o natural mesmo, mas... Eu acho que, tipo assim, existe uma necessidade, saca, de quem trabalha com performance, quem trabalha, até familiares, né, vocês que são conectados, e de entender as características de cada tipo de pessoa, assim, saca? Cada tipo de pessoa, cada tipo de categoria, assim, o torcedor, o apaixonado, ele tem características que são imutáveis, isso nunca vai mudar no mundo, saca? Então, tipo assim, não é papel do torcedor, não é papel às vezes do ser humano, né? Mas não do torcedor, ele fazer uma avaliação sobre o quão magoado o atleta vai ficar se ele for criticado em tal situação. O torcedor é o torcedor, saca? Ele é apaixonado, ele tá ali naquele momento de entretenimento dele, da vida dele sobre entretenimento, no momento de patriotismo dele, no momento de fanatismo dele, né? Ele é fã. O Gabriel, ele tem
Ele tem muitos fãs mesmo. Você ser fã de alguma coisa é difícil, cara. Eu, por exemplo, não sou fã de muita coisa, não. É pouca coisa que eu sou fã. Não, é difícil alguém conquistar o Akari o suficiente para eu virar fã daquela... E ao virar fã, tem bônus e ônus, né? Tem, tipo assim, eu sou fanático, pô. Se eu sou fanático por um cantor ou por uma cantora e ela faz uma música ruim, sabe? Cara, é possível, cara, que essa pessoa fez essa música. Mas então eu acho que eu sou a rainha de passar pano, porque... Porque, por exemplo, eu amo Harry Styles. Se ele fizer uma coisa muito ruim, eu vou falar, ai, coitado, ele fez tentando acertar. Não, mas ela no Corinthians, por exemplo, quando eu vou no estádio e alguém erra um passe, eu não fico tão passando assim, não. Mas eu acho assim, se você entende que aquele mesmo cara, 90% das pessoas que xingam alguém por performance, ao encontrar essa pessoa, pede um autógrafo, ao encontrar essa pessoa, pede para bater uma foto, e ela não tá sendo hipócrita. Ela tá simplesmente, no momento em que ele errou o tiro, é um sofrimento mesmo para aquela pessoa. Sim. Ela tá triste mesmo, ela tá puta mesmo, tá ligado? Ela tá brava mesmo, cara. E no momento em que ela encontra ele, ela ama ele mesmo, ela quer tirar foto mesmo, tá ligado? É verdade, não é mentira. Então, tipo assim, a pessoa sendo mais genuína que ela pode ser, na maioria das vezes, né? Tem gente que é maldosa mesmo, e o mal existe. Eu descobri na minha vida, né, com 50 anos, eu descobri que eu não acreditava no ser humano ser ruim, assim. Eu sempre acreditava que, tipo, tem momentos que você comete erros, tem momentos que você escorrega em alguma coisa, mas eu descobri que tem gente que é ruim mesmo, tem gente que é mau caráter mesmo, que mas eu acho que é a minoria, saca? Eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência a ser do bem, mas que não significa que ele não pode xingar, que ele não pode extravasar, que às vezes ele não pode até sair na mão com alguém num bar porque deu merda, porque deu ruim. A mente humana, ela age às vezes de forma irracional, assim, saca? Então, mas eu acho que no geral, o amor e o ódio, eles estão muito conectados quando se fala de performance, assim, saca? Então, tipo, se você tá tomando muito hate, é porque na sua vitória vai ser uma explosão bizarra, assim, tá todo mundo louco pra gritar com você, o título, o campeão, e cabe a você entregar o que faz essa roda girar, né? Você tem que entregar treino pra caramba, esforço pra caramba, porque no final das contas, você também é monetizado por isso, a sua vida muda por causa disso, o fã é o que consome as coisas que você faz, seja um streaming, seja uma roupa, seja um mouse, um teclado, no caso do Gabriel que ele vende, seja na Fúria que compra camisas e moletons e coisas desse tipo. Então, tipo assim, faz parte do jogo, tá ligado? Eu não vejo... Agora, nem todo mundo tem, às vezes, a mesma... Sei lá, o mesmo discernimento, assim, de ver isso, né? E a gente vê na Fúria, às vezes alguém se sente xingado e chocando, né? E ficando triste pra caramba. Hoje em dia, o mundo tá muito conectado com males da mente, assim, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade... E não adianta, é fruto do ecossistema que a gente tá vivendo, do mundo que a gente tá vivendo. É difícil, saca? É muito celular, é muita rede social, é muito impacto de você ficar vendo o sonho dos outros acontecer e o seu não acontecer, e você vendo a vida dos outros no Instagram e a sua não acontecer. Então tem um jogo mental aí que machuca pra caramba. Tudo é difícil, saca? Tudo é complexo. Mas eu acho que, tipo assim, é parte do atleta, é parte da missão de ser atleta, ele entender como isso funciona, ele surfar bem essa onda. E quando ele vê que tem alguma coisa que cria um dano pra ele, se afastar daquela coisa, entendeu? Então, tipo assim, o Twitter me faz mal porque as pessoas me xingam quando eu perco. Então faz o seguinte, não perde mais. É impossível. Você vai perder. Todo mundo perde mais do que ganha no esporte. Sempre. Michael Jordan perdeu mais do que ganhou. Todo mundo perde mais do que ganha. Então, se isso não te faz bem, se afasta daquele cenário, se afasta e cola com o que te faz bem, né? Foca no ponto positivo, né? Exato, né? Cola com a Kênia, cola com a Letícia, eu colo com a Paula, colo com a Duda, com a Giovana, né? Porque são as pessoas que me fazem bem e tudo mais. Então, como tem muita gente que faz bem para nós, né? Tanto nas redes sociais quanto na vida privada, assim, na vida da família, então não falta oferta para você se conectar com o bem, né? Sim. É só você ser seletivo, você se conectar com um jeito legal. E quando for a crítica construtiva também, segura a onda, né? Conseguir redirecionar essa energia, né? Exato. Acho que faz parte do jogo, assim. Eu não vejo isso como... Mas eu vejo que as pessoas sofrem, assim. Eu, André, não sofro. Geral, não sofro, assim. Não... E eu sou xingado pra caramba, né? A Fúria perde, por exemplo, os caras vêm pra cima de mim achando que eu mal sabia eles que tivesse. Ninguém ia nem falar comigo se fosse xingado, mas parece que eu sou o cara mais burro do mundo, que eu sou o cara que toma piores decisões do mundo. Sim. E quando ganha também, parece que eu sou o Fallen, né? Mastermind. Nossa, isso é muito bom. Eu sou o mesmo burro que eu era antes, não muda nada, tá ligado? Sim.
Essa é as belezas e as dores também, né, da performance. Porque ao mesmo tempo que você é muito bom, você é muito ruim. Mas eu acho que faz parte do jogo. Não tem muito. Faz parte. Acho que é isso que trouxe a gente até aqui. Tá? Esse tipo de cenário que trouxe a gente até aqui. Se eu pudesse mudar, se eu fosse capaz de mudar algumas coisas, eu mudaria, mas eu não sou capaz, eu não sou Deus, então eu não consigo mudar algumas coisas. Tem que viver com o que a gente tem e é legal pra caramba. Sim, bem bacana. E como é a sua rotina hoje? Nossa, hoje é um caos, Tita. É uma loucura. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu passo muito tempo no Brasil, eu sou investidor em algumas outras empresas, mas 80%, 90% do meu tempo é Fúria como co-CEO. Eu fico muito tempo aqui no escritório onde eu estou agora da Fúria, mas viajo muito, passo muito tempo dentro de avião, correndo de um lado para o outro, viajando de um lado para o outro, reunião com patrocinador e com prospect de patrocínio, e cria muito projeto, e produto, e reportes e tudo mais. Trabalho muito conectado com a equipe aqui da Fúria e com a equipe das outras empresas que eu estou, no dia a dia, assim, na vontade do dia a dia. Workaholic pra caramba, mas eu sou muito feliz, assim, eu gosto muito dessa parada, eu gosto do caos. Eu surfo o caos de um jeito legal, assim. E tento praticar muito esporte, eu gosto muito de esporte, hoje em dia eu tô muito conectado com esporte de raquete, assim, né? Eu gosto de jogar paddle, eu gosto de jogar pickle, eu gosto de jogar essas paradas. Me faz muito bem, assim, eu tenho uns amigos muito firmes que jogam várias vezes, então quando você tem a turma que joga, facilita pra você. Fica mais legal. Esporte. Eu gosto muito de, quer dizer, mentira, faço academia, mas não gosto muito de fazer, então para mim é difícil de ter paixão por fazer uma parada que eu não gosto muito, mas eu sei que é necessário para mim, né? Eu tenho 50 anos também, então se eu não fizer, a conta começa a chegar mais cedo, então, e hoje eu tô muito bem, assim, fisicamente, eu tô melhor do que eu tava com os 40, melhor do que eu tava com os 30, então me sinto bem fazendo. Tenho uma rede de apoio muito boa, assim, minha família me ajuda muito, a galera da Fúria me ajuda muito, os meus sócios são muito parceiros meus, assim, a gente toma decisões muito boas juntos também, que facilita. Tô feliz, então é o momento mais feliz da minha vida. É uma soma, né? Soma de coisas boas. E eu adoro quando você fala que você surfa no caos. Porque realmente tem que tem que aprender, faz parte da vida. Eu tenho uma expressão que é meio clichê, assim, mas eu acho que ela é uma das mais potentes que tem no mundo, assim, que a pressão é um privilégio, saca? Uhum. Privilégio pra pouco. Sofrer pressão é uma coisa que poucas pessoas estão aptas a sofrer, assim, porque elas não se qualificaram a estar naquela posição, né? Então, pega, sei lá, os meninos do Rocket League, os meninos da Kings League, os meninos do CS, você ser capaz de chegar num ambiente onde tem 100 mil pessoas tentando ser jogador de um time que tem 5 pessoas só, e você conseguiu ser um desses 5, cara, tipo assim, você tem muito mérito de estar lá, e, cara, mata a pressão no peito e vambora, tá ligado? Sim. Porque, porra, você se colocou numa posição muito privilegiada, né? Muito difícil. Pega o Fallen, por exemplo, cara, o Brasil inteiro que gosta de Counter-Strike queria ser o Fallen. Todo mundo, pô, e não é tipo assim, não, tem 10% que não queria. Mentira, todo mundo queria. Pô, e você é o cara. Caramba, pô, é muito legal você conseguir ter sido o cara, né, cara? Então, Sim. Pega essa pressão, mata no peito. E o Fallen faz isso bem feito pra cá. O Fallen é malandro de jogo, né? Ele ele já é malandro. Esse tem uma casca grossa. Tem, mas é porque ele entendeu a vida, entendeu? Entendeu como funciona. 20 anos na estrada. Não tem nada que supera a idade, cara. Não. Nada. A experiência é um negócio bizarro, assim. E ele... Só que o legal é isso, ele entendeu e ele não deixa de ser nóia. Ele não deixa de querer performar, ele não deixa de querer treinar. Estuda eu falo muito. Pra ele direto, né? Quando a gente conversa sobre futuro, sobre parar a carreira, não parar a carreira, esses papos assim, eu falo pra ele, mano, você tem que extrair tudo que você tem, de adrenalina, de emoção. Vai chegar um dia que vai tocar uma campainha pra você falando que foi o tudo. Enquanto não tocar essa campainha, cara, porque parar antes de tocar a campainha deve ser muito ruim, tá ligado? Deve ser um negócio que fala assim, cara, eu tinha mais pra fazer. Eu tinha mais um restinho aqui de gás. Então, tipo assim, se você já se colocou nesse privilégio máximo de viver essa vida, vai pra cima, faz. E o resto, você consegue tudo equilibrar. Você consegue dar as prioridades para tudo que você consegue dar, você tem que fazer. E vai ter muitos e muitos tempos gloriosos pra você viver coisas fantásticas em tudo que vai acontecer, assim, saca? É muito legal, cara. E tomara que ele esgote
toda a felicidade que ele tem que tirar do Counter-Strike, performando assim em todas as instâncias. Se for campeão com a Fúria, tesão. Se não for campeão, que eles vivam o mais feliz possível essa performance toda, com vocês, família apoiando. Ele tem uma família foda pra caramba, todo mundo apoia ele. Então, pô, eu tenho a mesma situação, assim, eu parei de jogar poker profissional no dia que eu quis parar mesmo. Ninguém me convenceu de nada, ninguém me falou nada. Foi no dia e X, aí eu tomei chegou aquele dia... Pô, abri um vinho com a minha esposa, foi legal pra caramba, puta momento. E no dia seguinte eu não tinha a mínima dúvida que eu tinha tomado a decisão certa. Então, tudo certo. E nunca mais olhei pra trás, assim, sempre foi legal. E ele não vai deixar de jogar Counter-Strike nunca também? Vai continuar jogando em alguma distância, então isso é legal. Sim, bem bacana. De todo esse seu período na Fúria, né, teve alguma partida que você considera inesquecível? Da parte teve, institucional? Né? A partida, um jogo mesmo, você diz, né? Um momento de jogo. Cara, por uma injustiça do planeta, né, que foi o caso do Guerri naquela época do Major, acabou me colocando num cenário que foi aquele Fúria e Nave no Major, que, tipo, aquilo ali foi uma parada que transcendeu. Parecia que tinha brilho no ar, assim, num negócio que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha imaginado que dava pra eu estar dentro de um cenário daquele, eu colocado de sopetão num negócio que eu não merecia, né, eu não tinha que estar lá, mas de repente situação aconteceu. E, cara, eu olhava pros lados, assim, e a maior, tipo assim, eu olhar pra cara do torcedor fazendo o que eles estavam fazendo, eu olhar pra cara do Gaules, dos streamers, eu olhar pra cara dos adversários, tudo isso era over bizarro. Mas eu olhar pra cara dos meninos que estavam jogando, dos nossos, cara, aquilo não tinha preço, assim, cara. Eu via o que os caras que eu tinha me conectado há tantos anos atrás estavam vivendo ali na minha frente, tá ligado? E eu já com 40 e poucos anos, já tendo vencido uma cacetada de coisa, vendo ali a alegria deles e o jeito que tava, cara, eu fiquei chocado, assim, chocado. Eu falava, caralho, velho, inacreditável, cara, eu não queria que acabasse nunca aquela parada, tá ligado? Sim. Foi muito foda, assim, muito foda. Aquele momento foi um momento diferente de tudo que eu já vivi e foi pelo prisma de ver a alegria dos outros. Sim. Né? Eu tá muito alegre pela alegria dos outros, porque eu não tava com a mão no mouse, eu não tava falando vai A ou vai B, eu não tava fazendo nada, eu tava só no motivacional, e eu falo pra caralho, então motivacional eu falei pra cacete, mas eu não tava performando ali em termos de técnica, né? E a única coisa que me dava muita tristeza, assim, melancolia em algum momento, quando eu pensava e eu tentava não pensar, era por que o Guerri não tava naquela situação. Sim. Que é um dos meus melhores amigos, uma das pessoas que eu mais amo, mas sabendo que ali eu tava defendendo dele, né? Eu tava, pelo menos, dando um recado. Eu tava dando um recado ali pra esse universo do CSGO, né? Publisher, comunidade, de algum jeito, do quão escroto aquilo foi, a ponto de ter um jogador profissional de pôquer como técnico. Olha o que vocês conseguiram fazer, né? Olha o quão ridículo foi essas decisões, a ponto de ter um jogador profissional de pôquer no lugar de maior brilho que existe para um técnico estar naquele momento, que é aquilo ali, né? Sim. Então, tipo assim, sem correr o mínimo risco que aquele cara tá substituindo o outro cara, porque não tem a mínima chance daquilo acontecer, não tem a mínima... então, e foi muito bom, porque deu certo. Sim. No final deu certo. O recado foi dado, a comunidade se manifestou de um jeito surreal, assim, um apoio surreal, que na verdade é a mesma comunidade que depois você vê xingar e que a gente fica bravo, é a comunidade que também entra em campo e arrebenta tudo positivamente. Exato. Então, por isso que nos momentos de altos e baixos eu não me incomodo tanto. Eu fico feliz nos altos e não me incomodo tanto nos baixos. Porque aquela mesma galera que tava chorando ali, desesperada, caindo no chão, desmaiando, um negócio absurdo. Essa galera. Então, o que a galera quer? A galera quer ver coisa boa mesmo, quer ver performance, quer ver título, quer ver as paradas. É isso, tá ligado? E ali aquele momento foi especial. Sim. E qual foi a derrota que você foi logo no dia seguinte. E o que te ensinou também, né? Porque acho que além de sentir e sofrer, você consegue fazer do limão uma limonada, tentar tirar alguma coisa, ou é meio difícil? Cara, a derrota da Heroic foi muito ruim, foi muito triste, porque o sonho estava muito perto ali, no cenário que ele é muito difícil de acontecer de novo, e nunca aconteceu, né? Que é o Major no Brasil, daquele jeito. Eu tava na torcida, eu tava vendo aquilo e
era vocês. Aquele É. era mesmo de vocês, então... Perder daquele jeito foi muito traumático, assim, foi Sim. muito ruim, saca? Mesmo eu lido muito bem com as derrotas, assim, eu fico muito puto, muito queimado, mas eu tenho um prazo, assim, eu ponho os 15 minutos, depois no 16º minuto eu já tô marcando de jantar de novo, já tô marcando de resenhar de novo, já tô fazendo Vira uma piada, sempre fiz chavinha. assim. Eu fiz isso no poker a vida inteira, porque senão eu não ia sobreviver, né? Era muito torneio todo dia, muita coisa. E ali eu faço a mesma coisa, todos os jogos, todas as coisas que eu vivo de performance. Mas esses 15 minutos desse daí foi muito ruim, cara. Esse daí eu queria que acabasse rápido, porque puta que pariu. Muito sofrimento, ver a derrota dos meninos, o sofrimento deles sabendo que podia ganhar, a torcida toda, sabe, numa tristeza grande, mas apoiando, e, pô, o Brasil é foda, né? O Brasil é um lugar diferente, assim, é um lugar de paixão diferente, é um lugar de... o brasileiro, ele surpreende de um jeito também, quando você acha que vai acontecer uma coisa, de repente todo mundo se junta e faz uma outra parada. Então, foi duro ali, eu lembro muito da derrota, eu lembro do cheiro do carpete no hotel, assim, a parada era... Eu fui pro hotel agora no carnaval, fiquei no mesmo hotel, me dava gatilho, assim, eu olhava, caraca, foi aqui O que eu tô fazendo aqui? Exato, mas assim, valeu muito o dia anterior, foi muito triste o dia seguinte, mas criou um legado, criou uma história, assim, uma história bacana, e a gente vai falar disso pro resto da vida, vai ser uma experiência legal, e na vitória e na derrota a gente vai levando essas informações com a gente. Sim. Já houve algum momento em que você pensou em desistir? Em não tocar fúria, em não seguir? E o que te motivou a continuar? Não, nunca. A fúria, eu já tive momentos que eu investi em coisas na minha vida que eu desisti, que eu parei, ou que eu quebrei, sei lá, qualquer coisa. A fúria nunca chegou nesse momento de uma aproximação de derrota empresarial a ponto de pensar nisso, e por livre e espontânea vontade eu nunca pensei nisso, assim, eu sempre me excitei para crescer cada vez mais, para colocar mais energia, mais carga, assim como na minha carreira no poker também, nunca pensei em desistir, nunca pensei em parar, até o momento em que, pela idade, pelo reflexo, pelas paradas todas que o poker também demanda, ali era o momento certo de eu simplesmente encerrar um período fora. Mas desistir, não, nunca foi o caso. Qual é a maior lição que você já aprendeu até agora, na sua jornada? Cara, eu acho que o poker, ele me ensinou muita coisa que eu não sabia antes de começar a jogar, e jogar num nível muito alto, assim. E no poker tem uma parada que é tipo assim, é muito bom pra você ganhar, é muito bom você jogar as mãos de poker pelo prisma da outra pessoa, e não pelo que você tem, pelo que ela tem. Porque se você conseguir descobrir isso, o jogo fica mais fácil, saca? Fica mais fácil de você resolver ele. E na vida é a mesma coisa, assim, tipo assim, a gente tem um monte de relações com sócios, amigos de trabalho, companheiros de time, torcida, rede social, tudo. Aprender a tentar ler as intenções das pessoas mesmo, pelo prisma delas, te coloca numa posição de mais felicidade, mais experiência, mais inteligência, assim, no longo prazo. Ao invés de você simplesmente ver o que tá se retratando, assim, o que a pessoa tá falando. Você tentar entender o porquê que ela tá falando, o que ela tá passando, cara. O que tá passando na cabeça dela? Será que ela tá sofrendo a tal ponto de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação? Será que ela é mau caráter mesmo? Será que é filha da puta mesmo a ponto de fazer isso? Ou será que tá num momento que, tipo, né, o ser humano, ele tem uma escola de julgamento, assim, de ficar julgando. A Letícia é ruim, a Letícia é boa, a Letícia é honesta, a Letícia é desonesta, a Letícia é não sei o que. Cara, eu aprendi que não vale nada a pena você ficar nessa posição, assim, saca? Porque se você ficar um pouquinho mais julgador e julgar você mesmo, você vai achar um monte de merda. Entendeu? Você vai achar um monte de coisa que você é ruim. Tipo assim, não precisa, cara. É assim, a vida é assim. Pessoas erram, pessoas acertam. E se você julgar, e se você olhar pelo prisma da intenção das pessoas, e você ver que é mal intencionado mesmo, já não vale mais a pena você ficar conectado. É só você se afastar. Se afasta e não fala mais. Tá cheio, tem 9 bilhões de pessoas no mundo. Você não precisa falar com aquela pessoa, entendeu? Não tem necessidade, cara. Então, tipo assim, se afasta. Não tem gente que não é você que vai corrigir. Não é você que vai fazer tal coisa. Se ela for mau caráter, se ela for desonesta. Mas a grande maioria das pessoas não são desonestas, nem mau caráter. Simplesmente magoam pessoas ou falam coisas porque estão vivendo momentos que são momentos que você não conhece, que você não... E tentar olhar isso. Isso alivia um pouco as relações humanas, assim. Você meio que passa pano mais para situações que
normalmente você não tá tão acostumado a passar. Eu fiz muito isso, assim, no poker, para poder jogar e ganhar, e aprendi a fazer isso na vida, assim, e a vida ficou melhor, saca? Então, hoje em dia, fazendo isso, eu acho que eu mexo na vida de muito mais gente. Eu consigo impactar mais gente, eu consigo ser mais plausível nas coisas, consigo debater mais coisas, e me faz feliz ser assim, saca? Hoje em dia eu sei que o meu esforço de acordar cedo e começar a trabalhar e trabalhar até tarde, mexe na vida de um monte de gente diante desse prisma, assim, então eu fico feliz com isso. Sim. Muito, muito bacana, né? É um efeito borboleta e é uma outra forma de ver. Eu gostei bastante, que vem do jogo, né? Que vem dessa... sair da tua esfera, do teu ponto de vista e se colocar no outro referencial. Empatia. Empatia total, sim. É isso. Falando um pouco mais sobre futuro. Quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do cenário? Cara, meu sonho profissional, assim, é fazer com que a Fúria seja a número 1 do mundo. Por mais que eu acho que é complexo, beira o impossível, mas existe uma possibilidade ali, existe alguns odds. Porque a gente é brasileiro, porque a gente vive um mercado brasileiro que é muito complexo financeiramente, a economia é muito ruim comparado a alguns outros lugares do mundo. Mas eu acredito, assim, eu acho que sempre é possível, sempre a gente pode fazer mágica, sempre a gente pode criar cenários diferentes. Eu acho que a gente é mais criativo que os outros povos, eu acho que a gente é mais passional que os outros povos, então isso daí eu confio nessas... Sim, é uma soma de fatores muito bons, eu acho que a gente tem. Eu acho que esses daí dá para competir contra os ruins, saca? Então dá pra gente vencer os ruins. Então eu acho que colocar a Fúria como o número 1 do mundo, que hoje tá no papel das Liquids, G2, Phases, né? Os caras que são muito grandes, assim, é um bom objetivo profissional para mim, como líder da Fúria, como um dos líderes da Fúria, é muito legal para mim colocar isso. Mas eu acho que ao fazer isso, se a gente conseguir fazer isso, o que vai acontecer é que a gente vai mexer em muito mais vida, assim, vai mexer em muito mais famílias, vão se sustentar da Fúria. O impacto. Famílias vão ser sustentadas da Fúria, a gente vai conseguir levar nossa mensagem para mais gente, a gente vai conseguir fazer mais projeto social, o ano passado a gente fez 60 e poucos projetos sociais, a Patrícia colocou a mão em um monte de coisa pra gente explodir, isso é um prazer incomensurável, assim, é um negócio bizarro pra gente. Então se a gente virar número 1, é porque a gente passou o trator e um monte de coisa legal, assim, um monte de coisa vai ter acontecido. A gente ganhou muito título, a gente ganhou muito jogo, a gente deu muita risada, a gente chorou muito em coisas legais. Então, esse número 1, ele representa isso, né? Intensidade, vai acontecer muita coisa desse tipo. Eu tenho sonhos de continuar uma jornada de família e relações humanas, assim, amigos e amigas que eu tenho que são muito potentes, então eu não quero perder essa galera nunca, quero estar com eles conectado até eu morrer, saca? Isso é muito legal para mim. Eu sou viciado em falar merda e dar risada e curtir a vida, assim, do jeito legal, eu gosto muito de fazer isso, então tomara que eu consiga ter saúde para continuar fazendo isso por muitos e muitos anos, assim, eu gosto muito da resenha, saca? E acho que é isso, cara, esses são os meus sonhos, assim, eu não tenho mais uma vontade de, tipo assim, ganhar um campeonato X que eu não ganhei. Ganhar não tenho, eu tenho tesão de ganhar campeonatos de pôquer, jogar e ganhar. Sim. Mas não uma mira, assim, porque eu conquistei muita coisa, eu ganhei muita coisa e me coloquei numa situação muito privilegiada, assim, de conquistas e performance. Eu vivi alta performance na minha pele, sozinho, viajando o mundo durante 16 anos e foi muito legal, assim, então eu cumpri os KPIs que eu queria, assim, sobre isso. Sim. Agora eu consigo ver isso nos outros, né, eu consigo ver o KS ganhar, o Fallen ganhar, né? Eu imaginar eles daqui para frente, conquistando as coisas e eu vivendo essas paradas com eles é muito legal, né? Ver os caras da Kings League, por exemplo, a molecada da Kings League ganhando campeonatos, aí você vive a alegria da alta performance na mente e no corpo de outras pessoas, e são pessoas que você ama, tá ligado? Então isso é muito legal você ver acontecendo, né? Sim, é incrível, e eu consigo, assim, tirar essa tua fala e transmitir também pro escritório, né? Todas as vezes que eu tenho uma aprovação, que eu consigo, assim, fazer com que aquela pessoa vá competir, e, enfim, é como se o meu visto tivesse aprovado. Então, eu vivo a vida daquela pessoa. Eu falo, meu Deus, tipo,
é um... Não, e eu vivi é um essa história extra. com vocês, saca? Eu vivi essa história de, tipo assim, ser aprovado no visto foi um sofrimento, cara, mas um tormento familiar, é um negócio que, tipo assim, poucas pessoas sabem o que é isso, A cara. dor de Você cabeça. dá essa ligação pra alguém, que alguém foi aprovado, deve ser um momento muito É muito gratificante. gratificante, né? É muito Deve ser. gratificante, é muito assim, é muito intenso, porque você coloca muita energia, você dá a vida pra aquilo dar certo, e depende de outros fatores, não depende só disso. E aí, quando vem, assim, a aprovação, quando sai, enfim, o atleta leve do consulado, e às vezes eu já vi no sistema, mas eu espero, tipo, ele vir contar alguma coisa assim. Não tem sentimento, é realmente poder reviver aquele sentimento do Sabe corpo por do que que é outro. tão, sabe por que que é tão forte esse sentimento? Porque o oposto é muito trágico. Sim. O oposto é muito traumático, pô. Você não poder performar, você não poder ter uma carreira, Sim. porque alguém, alguma burocracia, Falou porque falou, você não. não vai. Cara, isso é muito triste, pô. Você dedicou sua vida inteira a fazer isso. E, tipo assim, um atleta hoje em dia de esportes, ele não consegue ter carreira se ele não tiver visto, pô. Sim. É muito difícil, ele não consegue. Tipo assim, alguns jogos talvez, mas a maioria dos jogos ele não consegue. Sem os Estados Unidos é muito ruim, saca? Então, tipo, É muito sem contar doido. o quanto empresas e organizações não vão querer contratar aquele cara porque ele é negado e ele não pode viajar e vai deixar um time na mão de algum jeito, né? Exatamente. São muitos. Gere, assim, é muita coisa envolvida. É tão ruim que quase que você não pode nem dividir com o cliente o quanto vai ser ruim se caso der ruim, tá ligado? Você tem que ficar quieto e falar, não, vai dar bom, tá tudo bem, vai, não, vambora. Tá tudo sob Se der controle. ruim, Ou se não, a questão de prazo, realmente. Eu vou conseguir instalar dia 20? Aham. Tipo, a gente vai fazer de tudo pra acontecer. Mas o ano passado, a gente até brinca, né? Que o ano passado, assim, é só se você não vai chegar, se cair uma ponte, cair uma tempestade e acabar a luz de um estado inteiro, que vai deixar todas as facilities fechadas. Foi o que aconteceu no Texas o ano passado. Aí você, desculpa. Ficou uma semana fechado porque acabou a energia, deu blackout no estado inteiro, nevou no Texas, sabe? Umas coisas assim, ó. que loucura, né? O que você vai falar? Você vai falar, tipo, é um fator climático. Aqui a gente vive isso daqui rotineiramente, né? Você vive com a gente, eu vejo na cara dos meninos, e eu vejo a alegria você tem que mirar na alegria da conquista, né? Sim. Esquecer a tristeza, tá ligado? Esquece, porque senão Não, vai viver uma vida. E a imaginação de falar, mas e se a gente tentar tal, e não sei o que, na época do Covid, assim, tipo, tanto de planejamento de viagem que eu fazia pra, tipo, então pega esse aeroporto, daí quando você chega nesse aeroporto, não vai ter um border, daí você vai passar pro outro lado e vai conseguir embarcar, não sei. Então, porque você quer fazer aquela pessoa conseguir, então, viver, eu gostei muito, viver dos olhos, da perspectiva daquela... Exato, você vive a alegria dele. Então, todo dia você pode viver a alegria de alguém, é legal pra caramba. Exatamente, bem doido. O que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira nos esportes eletrônicos? Cara, eu diria para eles darem a vida, treinarem que nem malucos, fazerem uma parada alucinante de hora de investimento em treino, em performance, em tudo que puder diante das condições que eles tenham. Porque matematicamente é quase impossível de acontecer, e se você não der a vida, aí é 100% impossível de acontecer. Mais paralelo a isso, que você tenha planos B, bons planos B, assim. Sem estudar, fica difícil de você ser atleta de esportes. Se você não estudar o estudo normal, a vida não vai te tratar muito bem, assim. Ela não vai te colocar em cenários que você vai ter bons debates, que você vai ter boas percepções do ser humano, você não vai ter apoio aos seus parceiros, atletas e tudo mais de um jeito muito legal, e às vezes parece que é só o jogo ali no mouse e no teclado, e não é. Tem mais do que isso. Você precisa se formar como ser humano. Então, para você se formar como ser humano, você tem que pensar que existe uma formação de ser humano, uma formação acadêmica, uma formação familiar, uma formação de tudo que você puder ter, com as relações que você tem. Se você achar que é só jogo, você se ferrou, não vai dar. Então, você precisa construir cenários onde tudo ande ao mesmo tempo, você tenha vários cavalos andando ao mesmo tempo, mas o mais potente seja você ser grande jogador, seja você jogar e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. Se você não tiver muita pegada de evolução, muita pegada de treinar, e só quiser jogar por jogar, provavelmente não vai dar certo. Você pode ser um grande jogador, mas você nunca vai ser atleta. Não tem nada a ver jogador com atleta, são coisas completamente diferentes. O atleta é o conjunto da obra. O jogador é só o jogador daquele jogo.
Não tem ninguém que foi bem sucedido sendo jogador, assim, é difícil demais. Então, esse é meu conselho, assim, você tá jogando muito contra a estatística, então você tem que ser muito over, muito fora da curva, assim, em tudo, né? Se você conseguir fazer isso, aí você tem alguma chance. É pequena, mas tem alguma chance. Se der bom, nunca mais reclame disso. Nunca mais fique reclamando de hate. Sim. Nunca mais fique reclamando de nada, porque deu bom. Sim, você conseguiu. Ruim. Você faz parte daquela parcela, parte Exatamente. Que tá vivendo o seu sonho. Exatamente. Eu sou ateu, mas eu não gosto, eu acho que o universo não gosta muito quando te dá um presente desse e você reclama, tá ligado? Ele não é muito favorável com isso. Sim. E vai que o homem existe mesmo, quando você subir, você tá ferrado, ele vai te punir, né? Mas, pô, eu te coloquei no que você pediu, desgraça. Agora você tá reclamando que estão te xingando no Twitter, filho da puta. Sim, é muito engraçado. Mas vai ser bom. E falando um pouquinho mais sobre legado. Quando as pessoas falarem de você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Cara, eu gostaria que elas lembrassem que eu causei algum tipo de positividade na vida delas. Seja lá o que for, assim. Qualquer coisa positiva. Seja mudar a vida delas financeiramente, seja mudar a vida delas motivacionalmente, seja mudar o caráter ou ajustar o caráter de alguma maneira que eu possa ter participado de alguma coisa, que eu possa ter deixado para minhas filhas um pai que elas se orgulhem, que elas falem, pô, que legal, meu pai fez isso, fez aquilo, foi muito legal e deixou uma mensagem foda, assim. Pra minha esposa a mesma coisa, saca? Se eu conseguir fazer isso, tendo mexido na vida de várias pessoas, eu vou estar deitado ali nos últimos suspiros e vou estar feliz, tá ligado? É o máximo que dá. Eu não acho que dá pra você fazer muito mais que isso em alguma instância que você não construa cenários que vale a pena você se colocar de cabeça mexendo na vida de um monte de gente. Assim, você se colocar de cabeça sem que você olhe as pessoas que estão ao seu redor, mudando a vida dessas pessoas, você nunca venceu, assim, você nunca fez muito, saca? Nunca... você ganhou muito dinheiro. É legal o dinheiro, é bacana, mas não é tudo. Não mexeu em muita coisa, assim, saca? Você vai e volta, você perde e ganha. Agora, quando você tem um grupo de pessoas que você olha no olho delas, eles falam assim, ali tá rindo porque eu ajudei a rir também, ali tá fazendo tal coisa porque eu fiz também. Isso daí são as coisas que você vai levando na sua velhice, assim, eu acho que você vai carregando isso com você e vão te dando o peito inflado, assim, saca? Você vai ficando cada vez mais feliz, porque você mexeu na vida de seres humanos, né? A gente é uma terra com um monte de gente, cara. Então essas pessoas que estão conectadas de alguma forma precisam formar uma corrente do bem, assim, né? Essa corrente do bem é a parte que você seja um elo dela para fazer uma parada legal. Mas que você não perca a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de crescer, a vontade de subir na vida, tudo isso é legal. Mas carregando os outros junto, né? Não empurrando os outros para baixo, tá ligado? É bem, bem legal. E tenho certeza muito inspirador. Obrigado. Chegando na parte final aqui do podcast, a gente tem um quadro de bate-bola mesmo, de indicação. Qual é o seu seriado favorito da vida? Meu seriado favorito? Putz. Cara, eu gosto muito de seriado. Eu sou jogador, né? Minha vida é jogo. Então eu gosto muito de dinâmicas de jogo, treta, confusão e tudo mais. Eu gosto muito de seriados que mexem comigo. Eu gosto de outras coisas também, do tipo documentários de performance. Eu gosto muito também. Mas Peaky Blinders é uma série que eu gosto muito, assim, porque conta a história da aposta esportiva no mundo, conta como essas máfias cresceram, caramba, e tem umas dinâmicas de jogo e competição ali que me pega muito. Você fica doido. Eu gosto muito dessas paradas que eu como pipoca ali assistindo e curto bastante. Mas eu sou completamente viciado em seriado, eu gosto muito, assisto tudo. Sério? Tudo. E qual você tá assistindo agora? Cara, eu acabei agora de assistir aquele da Globoplay, que é de dois policiais, do DAS, do grupo de antissequestro, esqueci o nome agora. Mas tava assistindo eles agora há pouco, acabei de assistir o 6º episódio, o 7º episódio, que foi o último. Uhum. Assisti a Cidade de Deus, que era o novo também, que saiu novo. Assisti esse daí. Eu gosto muito de seriados brasileiros, todos eles que estão conectados com a Afro-Reggae, essa galera toda que produz essas paradas muito potentes, acho muito legal, tá ligado? A realidade brasileira eu piro, assim, com Impuros, todas essas séries brasileiras. Impuros eu sou fãzaço, assim, eu adoro, cara. Adoro o Gilmar, eu sou louco com o Gilmar, eu gosto dele pra caramba. É uma parada legal, a galera da favela
que tem essas dinâmicas de favela e do popular, assim, eu fico louco. Mas eu gosto das séries gringas também pra caramba. E eu gosto de muitas séries. Você gosta? Seriado é uma coisa que é um hobby teu. Todo dia eu assisto, todo dia eu como pipoca, pra você ter ideia. Sério? Muito bom. Não sei se isso vai me levar a catástrofe ou não, mas todo dia eu como pipoca. Não, pipoca é ótimo. Traz felicidade. Sobre o time, eu ia perguntar, mas você já comentou algumas vezes. Qual é o teu time? Você é corintiano? De coração? Fanático. Briga máxima que eu falo, hein? Porque ele é palmeirense e eu sou São Paulina, então aqui a gente vai fazer uma salada de fruta. Você sabe que o penúltimo jogo que a gente ganhou ali, eu mandei pra ele no grupo que a gente tem no WhatsApp, na CS. Eu mandei, Gabriel, vamos fazer um teste dessa vez? Vai com a camisa do Coringão por baixo, mano. Vambora, não sei o quê. Ele falou, pô, vou pegar do KS emprestado aqui. Vamos ver se dá certo. Mas não pôs, não quis colocar. Não, ele é palmeirense. Teve, acho que na semana passada, teve jogo do Palmeiras com São Paulo. E aí ele virou, vai ter jogo, vamos assistir. Eu falei, lá dormir. Eu falei, eu sou São Paulina, mas só pra falar. Eu vou dormir minhas 8 horas de sono plenamente amanhã. E domingo agora tem Corinthians e Palmeiras. Opa! Então... É a final, Buraco mais embaixo. Tomara que segunda-feira eu mande uma mensagem pra ele, zoando ele, né? Senão eu vou tomar uma dele aqui, vai ser triste. Pois é, já vou avisar então, pra que ele fique em alerta. Boa. E sobre o seu ano, uma palavra pro seu ano, qual seria? Trabalho. Mas muito trabalho. Eu trabalhei demais, cara. Demais, e vou trabalhar demais. Já começou o ano surtado. E agora me promete ser um ano de workaholic pesado, assim. Sim. Viagem pra caramba, trabalho pra caramba. 10, 12, 16 horas por dia, que é o que eu tô trabalhando hoje em dia. Eu faço ontem, acho que eu fiz umas 15 reuniões, assim, muita coisa. Tô chocado com as paradas, mas assim, sem reclamação, feliz. Eu gosto da parada. É claro que no meio do caminho tem alguns assuntos chatos, algumas coisas chatas, mas a grande maioria, coisas de construção, de impacto, de coisa positiva, de novas áreas da Fúria, novos times, novas lines, novos jogos, novas coisas. Então isso me deixa muito feliz, assim, eu gosto muito da parada. Sim, muito, muito animado, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Muito. A função do Kings League tá demais, tá muito bacana. Vai começar agora, vai ser legal pra caramba. Acho que hoje foi anunciado o Porsche, né? A corrida, Exato. Porsche Cup hoje, vai ser legal. Não sei se você viu, 2 caras bonitos ali no vídeo, né? Eu e um ator famoso. Só você. 2 caras bonitos, sua cara e a cara. Muito bom. Muito ruim você fazer um vídeo com o Caio Castro, pô. Triste demais isso. O cara é muito bonito, pô. Não dá não pra trocar com ele. Eu pegar uns caras feios, tá ligado? Fazer um vídeo com o Cacerato, com o Yuri, que são feios, pô. Agora eu com o Caio Castro é demais. É difícil, né? É a mesma coisa com o meu marido. Quando você vai fazer um vídeo com o meu marido, fica complicado. Ele é um gato. Definitivamente precisa de oftalmologista, senhora. Muito bom. Ai, Akari, muito bacana. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter compartilhado. Obrigado demais pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Você, no ato que você fala e no ato que você se comunica e faz perguntas, você tem uma aura e uma energia que faz bem para qualquer cidadão e qualquer cidadã. Então, não para de fazer isso. Continua fazendo que você faz a vida dos outros melhor. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo incentivo. A tua história é incrível, inspiradora. E seguimos aqui, acompanhando a Fúria, torcendo por ela e vendo o impacto que vocês fazem na vida de todo mundo. Então, muito obrigada. Vambora, você faz parte disso. Vambora. Obrigadão por tudo. Eu que agradeço. Eu também não posso esquecer de agradecer o meu patrocinador oficial, a Fallen Store. Tem cupom LELORENA lá na loja. Então, muito obrigada, pessoal. Se vocês precisarem de algo, cupom LELORENA na loja. É isso. Fallen Store, que por sinal eu também gasto muito lá, viu? Opa. Aquele, ó, tá pegando meu dinheiro, eu vou lá, mas eu gasto feliz, porque o negócio é bom. Então começa a usar meu cupom. Cupom LELORENA lá também. A próxima já vai com o seu, então. Para de usar o verdadeiro, usa LELORENA. Vamos direcionar. LELORENA vem do podcast. Fechado. Obrigada, Kari. Um beijão. Até mais. Beijão. Tchau, tchau.